Olá, tudo bem? Hoje o nosso assunto no programa Sala de Visita é psicologia no esporte. Para isso, nós vamos conversar com o psicólogo Júlio César dos Santos Ribeiro. Tudo bem, Júlio? Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado pela oportunidade e eu que agradeço. Júlio, explica para a gente como que é esse trabalho da psicologia envolvendo o esporte. Tudo bem. A psicologia, ela como ciência, ela tem diversas áreas. Então, a psicologia pode ser feita no trânsito, nas empresas, psicologia hospitalar, educacional, e tem também uma área que se destina à prática no esporte. Dentro do esporte, quando eu falo esporte, eu não estou falando só esporte competitivo, aquele que normalmente é conhecido, um clube contra o outro, seleções, não. O esporte pode ser entendido desde a atividade física feita numa educação física escolar. Pode passar pela academia, pode passar por projetos sociais, projetos para melhorar a qualidade de vida da pessoa na terceira idade, entre outros. Então, quando eu digo esporte nesse sentido, a psicologia ela tem diversas vertentes. Tem uma abrangência grande. Isso, exatamente. Ela tem diversas formas de se atuar com o esporte. Por exemplo, ela pode atuar no caso de reabilitação com pessoas de deficiência, para buscar proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas que estão ali no estado de deficiência. Pode trabalhar o alto rendimento, buscando resultados. Pode trabalhar em projetos sociais com crianças, adolescentes, pessoas que estão assim marginalizadas, para poder reinserir essas pessoas numa sociedade. Pode trabalhar junto com a academia também, numa academia de ginástica, por exemplo, ter o psicólogo ali inserido, para poder verificar se os alunos daquela academia realmente tendem a continuar a frequentar. Porque isso é comum, até várias literaturas explicam, que na academia tem aqueles momentos onde os frequentadores ficam, por exemplo, no verão, final de ano já não fica tanto e tal, para poder o psicólogo junto, claro, o psicólogo não trabalha sozinho, isso precisa ficar bem claro. O psicólogo trabalha numa equipe. E nessa equipe, traçar planos e metas para que esse frequentador da academia fique de janeiro a dezembro. E entenda também, no caso, assim, aspectos internos, aspectos comportamentais do frequentador, que a mudança de resultados no corpo físico é gradativa. Desse caso da academia, seria passar para quem está fazendo o treinamento a importância que é a atividade física. Exatamente. A importância que a atividade física tem, não só para a estética, para a parte do corpo físico, como a parte interna mesmo, a parte de comportamentos, emocional, a parte emocional propriamente dito. E isso, a psicologia tem essa interface. Quando fala psicologia do esporte, é justamente isso. A relação do corpo físico com a qualidade emocional, a qualidade interna de comportamentos que essa pessoa pode desempenhar através da atividade física. Nesse caso da academia, dá para você citar um exemplo? Vamos colocar numa hipótese, né? Tem um cidadão lá na academia, está desmotivado, o que você falaria para ele? Olha... Certo, entendi. É possível sim um trabalho de motivação. Só que a gente, na psicologia do esporte, nós temos assim uma preocupação em falar o termo motivação. Porque motivação muitas vezes é usada de uma forma errônea, achando que motivação é você falar, vai lá, você consegue, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí você muitas vezes desmotiva a pessoa porque ela não está preparada para receber aquela carga de pressão, né? Só depende de você. Aí eu não consigo, tende a ter um efeito até contrário do que motivar a pessoa. Então, por exemplo, num trabalho que eu fiz aqui em Penápolis, na Secretaria de Esportes, junto ao Karatê e ao Judô, fiquei 6 meses elaborando um projeto de intervenção. Nos 2 primeiros meses, fazendo observações dos judocas, dos karatecas, fazendo questionários, inventários, pontuações, conversas individuais, para saber deles realmente o que está motivando, o que motivavam eles a competir. Então, por exemplo, eu tive uma descoberta que um competia porque a mãe mandava, outro porque tinha um amigo no karatê, então ele queria ser igual ao amigo, outro porque viu o filme do Van Damme e queria ser igual. Você vê como são motivações diferentes? Ou seja, não dá para falar de forma genérica. Para você dar a receita, entre aspas, você precisa fazer o diagnóstico. Perfeito. Foi o que você falou. Isso, você precisa observar, precisa entender cada ser humano dentro de um contexto no qual ele está inserido e saber o que para ele é motivador naquele esporte. Aí só depois que você prepara um plano de ação junto com ele para poder atingir aquela motivação que ele apresentou. E quando se pensa em psicologia no esporte, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é o futebol, né? Por exemplo, o Brasil levou de 7-1 na Copa do Mundo e todo mundo falou, poxa, será que o Brasil teve um apagão? Que consideração você pode falar sobre esse caso de repercussão mundial no esporte?
Então, repercutiu muito mesmo, até pela questão de que muitos achavam, porque a Copa vai ser no Brasil, já estava ganha, teria a torcida empurrando, seria mais fácil para os jogadores, e aconteceu bem ao contrário. Os jogadores tiveram uma pressão muito grande, justamente por essa questão da torcida, o que voltou no caso da motivação. A torcida pode ser motivacional, como pode também não ser nesse sentido, porque os jogadores não estão preparados ali para aquela carga emocional naquele momento. Então, eu vejo assim, bem distante do que aconteceu, porque eu não estive lá presente no contexto para poder avaliar realmente como foi. Mas que faltou, sim, uma preparação, da mesma forma como se tem em clubes ou seleções, o preparador físico fazendo pré-temporada, parte técnica, parte tática, tem a nutricionista acompanhando diariamente o que é servido ali, as condições de suplementação. Falta o psicólogo ser inserido no entendimento de que a preparação para essas situações poderá também evitar riscos como o que aconteceu lá no 7-1. Que todo mundo depois, a mídia mesmo coloca, deu um apagão, deu um branco, mas o que é um apagão, um branco? Vamos trazer para um contexto. Pensando de uma forma generalizada, poderia ser um excesso de ansiedade, a falta de repertórios, que são possibilidades de se reagir diante de um gol. Por exemplo, o Brasil tomou o primeiro gol, aí sim, puxa, o que eu vou fazer? Aí toma outro gol. Aí toma o outro. Aí não tem mais, vai ficando incapaz de reagir perante a situação. Isso é treinado. Isso é treinado através de uma técnica, chama técnica de visualização, um exemplo dessas técnicas, que o jogador, ele antes de entrar no campo, ele se imagina jogando, ele se imagina cobrando um pênalti, ele se imagina numa situação de pressão, o que foi exatamente que a seleção alemã fez. Eles chegaram aqui no Brasil, primeiro eles construíram um centro de treinamento fantástico e depois ficou para a população. Tiveram um trabalho de marketing também incrível ali, que eles trouxeram aquela população para perto deles. Os jogadores saindo, conversando, dando presentes, enfim. Quando eles entraram naquele jogo contra o Brasil, eu vi uma reportagem depois do psicólogo deles, que agora me foge o nome, que ele colocou exatamente essa questão. Olha, vocês vão entrar em 15 minutos do jogo, nos primeiros 15 minutos do jogo, o Mineirão vai gritar Brasil, vai vaiar vocês, o Mineirão vai agir contra vocês. Então, finjam que não tem nada ali acontecendo. E basicamente foi isso que aconteceu. É claro, tem ali o estímulo, né, que a gente fala aversivo, que é a torcida contra a seleção alemã, porém eles estavam preparados para aquela situação. E fizeram justamente o contrário, né? Não se deixaram levar. E o Brasil, a pressão, né? Isso. A pressão, a responsabilidade de jogar em casa, de ter que ganhar. Ter que ganhar, ter que mostrar resultado. Os jogadores que estão em evidência, primeira Copa no Brasil, todo mundo querendo ganhar, querendo aparecer e tudo mais. Isso não foi bem trabalhado, de uma forma grupal. É difícil você ali apontar um ou outro que estava, apesar de que ficou muito aquela imagem do Thiago Silva chorando, do Júlio César, que também ele estava meio descontrolado ali na hora de catar os pênaltis, tudo bem. Ficou bem emblemática essas imagens. Porém, o grupo como um todo, ao meu ver, alguém distante, faltou essa preparação, essa coesão de que o evento era importante para o país, era importante para eles e tudo mais. Ainda na linha do futebol, nós tivemos também a desastre do CAP, aí, né, que acabou sendo rebaixado do Campeonato Paulista da Série A para a Série B. Perdeu em casa. E você acha que também o lado emocional influenciou o time nessa? É provável. A gente na psicologia refuta muito a coisa da certeza. É provável, também como é provável, se tivesse um psicólogo lá, aconteceria a mesma coisa que aconteceu ontem, né, no jogo contra o São Bento. Mas poderia talvez ser uma situação diferente. Eu penso que seria diferente porque em vários momentos o clube oscilou vitórias, derrotas, pontos que não poderiam ter perdido de uma forma assim até ingênua pelo comportamento que foi visto ali dentro do campo. Eu acompanho bastante o Clube Atlético Penapolense, gosto bastante do futebol. Em alguns momentos ali eu consegui ver nervosismo, um jogador que estava segurando muito a bola. E isso pode ser trabalhado com a psicologia esportiva. E a psicologia esportiva também, vamos imaginar um caso de alguém que faz equitação e de repente tem algum incidente com o cavalo, cria-se um trauma. Isso pode ser revertido com a psicologia? Pode ser revertido sim, a situação traumática. Porém, a gente já está entrando num lado clínico, que tem uma certa diferença entre psicologia do esporte e psicologia clínica. Eu atuo hoje com uma clínica onde eu presto atendimentos individuais e grupais para determinados tipos de comportamentos. Quando eu estou dentro de uma instituição esportiva, é totalmente diferente. Eu posso até ter no clube ali um jogador que apresenta algum trauma, como você colocou, alguma outra situação disfuncional perante os outros.
eu chamo ele para um tratamento clínico e dentro de um setting terapêutico, que é o consultório, ali todo com umas variáveis que você consegue determinar, eu consigo fazer um trabalho com ele sim. Mas são coisas distintas e que precisam ser bem delimitadas. Até porque atualmente fala-se muito da psicologia do esporte, como você colocou, mas de uma forma errada. Mistura-se a psicologia do esporte com o trabalho de coaching, com o trabalho de hipnose, com o trabalho de motivação. Então chega lá um rapaz lá que nem é da área da psicologia, com uma maletinha, apresenta o vídeo do Ayrton Senna, a história dele, muito bonita, motivacional, muito né? motivacional. Isso não é psicologia. Isso não é ciência. Não teve um estudo prévio de como aquele grupo está se interagindo. A psicologia do esporte, ela vai interagir desde a instituição, com a direção, até lá na ponta o torcedor. Porque não dá para se descaracterizar uma torcida como parte de uma instituição esportiva. A torcida, por exemplo, pegar casos aí, recentemente o São Paulo, que na Libertadores está tendo um resultado ruim, a torcida pressionando. Essa torcida pressionando causa certos comportamentos nos jogadores que influenciam no rendimento dele dentro de campo. Então, formas de se aproximar mais da torcida, trazer a torcida junto ao clube, trabalhar ações, por exemplo, ações sociais. Clubes tem lá em Grande São Paulo, pega assim, todos os jogadores, leva o ônibus para doar sangue, todo mundo junto, visitar um hospital, o Hospital do Câncer, por exemplo. Isso são ações sociais que os jogadores podem fazer ali numa tarde, que cria ali uma imagem boa dos torcedores perante a torcida, perante a imprensa, enfim. E o que tem de diferente da psicologia normal para a psicologia no esporte? A normal seria a clínica, é isso? Isso. Tá. A psicologia clínica, ela trabalha mais uma questão individual, uma questão mais da história de vida daquela pessoa que está ali, no caso o cliente, que eu falo o cliente, da abordagem que eu sigo, o cliente que está à sua frente, então você mais focado na relação terapêutica. A psicologia do esporte, ela pode ter momentos de individualidade, sim. De repente você consegue detectar um caso onde um atleta ele está com algum problema de ansiedade. Você pode fazer um trabalho dentro do esporte ali, focado em técnicas, por exemplo, de respiração, exploração da pausa, que nós falamos, que é você respirar, explorar esse momento de expiração, a respiração diafragmática também, trabalhar, a gente fala o método semáforo. Diante de uma situação, para, analisa e executa. Dá uma certa parada de 2, 3 segundos. Espera, o que eu vou fazer? Isso para o jogador de futebol é muito importante. Pega um Messi, pega um Cristiano Ronaldo da vida, isso é muito rápido, né? O tempo de reação, a gente fala inteligência atlética. Ele pega a bola, vem o marcador, ele já tem ali um repertório de ações. Eu posso dar um chapéu, eu posso querer driblar, eu já vi que tem um jogador por trás. Isso é uma inteligência que pode ser desenvolvida dentro do esporte. Assim como tem inteligência emocional, inteligência para raciocínio, inteligência para música, no esporte também tem essa inteligência que pode ser desenvolvida. E através dessa inteligência, desse tempo de reação, desse gap, você pode proporcionar ao jogador um repertório de ações. Mas e isso se tiver esse interesse de ser trabalhado essa parte, que infelizmente no nosso futebol não tem. E é comum lembrar do psicólogo numa situação de esporte quando existe uma crise, mas o ideal é antecipar isso, né? Antecipar. No final da temporada, geralmente tem a pré-temporada. Os jogadores voltam das festas de final de ano, precisam emagrecer, faz um treinamento físico, que vai de 15 a 20 dias. Então, tem um preparador físico, um nutricionista, como eu falei, mas não tem um psicólogo para me dar uma preparação emocional. Olha, vamos disputar nesse ano o campeonato X, Y, Z. Qual vai ser a nossa prioridade? Vamos focar em todos, vamos ter um foco maior nesse, naquele. Preparar os atletas para isso. Como está o nosso elenco, como está a situação financeira do clube, isso é importante também, porque o jogador é um trabalhador. Até por não puxando um parênteses, a psicologia do esporte é interessante porque ela pega várias outras áreas de psicologia. Então ela pega a psicologia organizacional, que é aquela voltada para a empresa, porque tem essa relação do empregado, que é o jogador de futebol, a psicologia clínica, como eu falei, algumas coisas, uns testes, inventários, formas de agir na clínica, a psicologia educacional, que também tem esse trabalho de aprendizagem e desenvolvimento. Não significa que o psicólogo vai chegar numa comissão técnica e ensinar o jogador de futebol ou ensinar o técnico como escalar o time. Não é isso. Ele vai dar subsídios para que as decisões tomadas no clube, que são feitas pelo técnico, pelo presidente, tenham ali um respaldo. Esse é o papel, que muitas vezes aqui no nosso país é confundido com o papel do treinador. Então tem treinadores que têm resistência a isso, ao trabalho do psicólogo no esporte, justamente por achar que o psicólogo vai chegar lá, vai resolver todos os problemas, vai tomar meu lugar, enfim. Eu vi uma declaração na mídia esses dias atrás
do técnico do Internacional, comentando aquele episódio do Fabrício, que se virou com a torcida, fez gestos obscenos, arrancou a camisa. Ali, para mim, foi um pedido de socorro do jogador. Olha, cheguei no meu ápice, não estou aguentando. Estourou, né? Estourou tudo. Aí não foi o treinador, foi o presidente do clube falando que não precisa de psicólogo no clube porque lá não é uma clínica de reabilitação. Infelizmente, a gente tem essa visão ainda. A psicologia em si ainda é vista como algo para louco, algo que é vergonhoso. Hoje fala-se, né, até brinco, né, que lá na clínica onde eu atuo, tem uma esteticista. Eu falo, nossa, você está tranquilo, né? Porque é chique falar, vou na minha esteticista, né? Vou fazer um tratamento de massagem e tudo mais. Agora ninguém fala, vou psicólogo. É bem assim, meio acanhado ainda, infelizmente, porque tem essa visão estereotipada de que o psicólogo é só quando a pessoa não deu conta dos seus problemas e precisa de ajuda de alguém. A mãe não deu conta de cuidar dos filhos, o marido não deu conta de manter um relacionamento, ou vice-versa, e chama um psicólogo para resolver um problema que na sociedade ele pode até passar vergonha. Júlio, e quando é que surgiu essa ideia de trabalhar a psicologia e o esporte? Eu sempre fui atleta de alto rendimento, comecei com 6 anos na natação, aqui acho que todo mundo que passou natação fez com a tia Alba, né? Tia Márcia. Eu tive um problema de bronquite, então eu comecei a nadar pelo problema. E você vê, então é um esporte voltado por uma questão de saúde, não uma questão de competição. Que com o decorrer da caminhada, ele foi se tornando um esporte competitivo. Então eu participei de regionais, de abertos e tudo mais. Na adolescência eu saí da natação, fui para o handball, onde fiquei 11 anos, joguei 11 anos aqui em Penápolis, como goleiro titular. E depois eu comecei a fazer a psicologia por afinidades, por gosto, para poder conhecer. E descobri, no 3º, 4º ano, que existia essa vertente do esporte. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Aí eu fui fazer um curso em São Paulo, na Associação Paulista de Psicologia do Esporte. Me formei como psicólogo do esporte e estou dando continuidade agora num projeto de mestrado junto a pessoas com deficiência. Começo já a rascunhar as ideias, assim, fazer uma pesquisa nesse sentido. Nessa linha da deficiência, qual que é o foco? Na deficiência, nós temos vários focos também. Podemos trabalhar a reabilitação, que é a condição. Imaginamos uma pessoa que em determinado momento da vida foi acometida por uma deficiência, por algum acidente automobilístico, por alguma doença, se tornou cadeirante. O esporte inserido nessa pessoa como uma forma dela retomar a própria vivência que ela tinha antes do acidente. Não significa, também é ponto de discussão, falar, não, voltar como era antes, porque a pessoa não volta a ser como ela era antes. Sim. Antes, ela praticava esporte, se praticava, ela tinha ali a mobilidade, andava e tudo mais. Agora ela pratica com a cadeira de roda. Sempre é possível, desde que adequada à situação. Adequada à situação. Então ela tem esse viés de reabilitação. Mas tem, aqui em Penápolis também temos uma para-atleta que tem resultados a nível de mundial, foi para a Olimpíada. A Ana Tércia. Que é a Ana Tércia, que é uma pessoa muito bem querida no meio esportivo, que ela trabalha já a questão, você percebe? Não é mais assim, para ela se adaptar à deficiência que ela tem. Mas sim um nível extremamente competitivo, nível olímpico, é altíssimo nível que é trabalhado a psicologia junto a ela. Ok, Júlio, eu deixo agora espaço para suas considerações finais. Eu agradeço o espaço, é sempre bom falar sobre psicologia e psicologia do esporte, porque é a partir desses momentos que a gente consegue desmistificar um pouco a ideia de que psicólogo é louco, vai para louco, psicologia do esporte está ali como um intruso. Não, é para somar valores, é para trabalhar junto a uma comissão técnica, mas a decisão de qualquer coisa que for ser feita ali é do presidente, é do treinador, o psicólogo não interfere nisso. Ele apresenta subsídio, ele faz um treinamento, assim como o preparador físico. E é interessante, se pensarmos há 30, 40 anos atrás, não tinha nutricionista no esporte. Era a tia. A gente fala que a tia fazia o feijão preto, os jogadores comiam, a véspera de um jogo importante, carne gordurosa e tudo mais. Foi-se com o tempo percebendo, peraí, a gente precisa cuidar dessa parte também. E eu acredito que a psicologia ainda vai chegar nesse ponto. Que times, por exemplo, na Europa existe muito, a própria seleção alemã tem um trabalho fantástico de base com psicologia, onde tem departamentos, onde vários psicólogos no mesmo clube, pegar o Borussia Dortmund ou o Bayer Leverkusen, times campeões mundiais que trabalham a psicologia desde quando o atleta entra criança. E ele vai subir na categoria, tem outro psicólogo, tem um psicólogo sub-13, um psicólogo sub-15, um sub-17, e ele se reúne e fala, olha, esse jogador ele começou aqui, ele tem isso. O rendimento é significativo. Significativo. E ele vem com o tempo, uma coisa também precisa ser bem colocada. Quando o Brasil ganhou no handball, em 2013, o Campeonato Mundial Handball Feminino,
a mídia apresentou como fosse, puff, assim, surgiu, apareceu, primeira vez, tudo mais. Até foi enaltecido o trabalho da Alessandra Dutra, que é a psicóloga que está ali presente, porém, ela começou o trabalho em 2009, deu frutos agora. Então, precisa desse tempo. É isso que os dirigentes do esporte precisam entender. Não é colocar um psicólogo ali para preparar e achar que o time vai ganhar tudo, não. Não tem essa fórmula mágica. De repente, o time, com o psicólogo, pode até ir mal. Porém, é uma oportunidade de se trabalhar a derrota, que também é muito importante no meio esportivo, aprender com a derrota, para não cometer os mesmos erros para levar a novas derrotas. Muito bom. Obrigado pela sua presença. Eu conversei com o psicólogo Júlio César Santos Ribeiro. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.